Levante a mão ao céu. Quem crê que Ele é o mesmo? Quem crê que Ele é o mesmo, levanta a mão assim bem alto e diga assim: meu Deus. Diga forte: meu Deus, eu creio que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Assenta agora, desocupe a mão e pode caprichar, batendo palmas e dando glória a Deus. Ei, é para bater palmas e dar glória a Deus. Mais forte as palmas, glorifique a Ele. Mais forte as palmas, dai glória a Ele. Mais forte as palmas, sinta a presença dEle. Mais forte, glorificando a Deus, aleluia. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de fazer, acabamos de ler esse texto muito conhecido, falando da grandiosidade de Jesus Cristo. Todos nós entendemos e sabemos e vemos que Cristo, Ele é um Cristo muito poderoso. E quando eu digo que Ele é um Cristo poderoso, nem a morte, nem a potestade do mal pôde deter o nome de Jesus Cristo. Nós estamos na manhã de hoje na presença de Jesus Cristo. Nós estamos com um propósito diante dele. E todas as vezes que nós se aproximamos de Jesus Cristo com fé, de Jesus Cristo com um propósito, você pode ter certeza que quem escolhe estar na presença de Jesus, quem escolhe tirar algumas horas para estar na presença de Jesus, não perde o seu tempo, mas sai daqui vitorioso e abençoado para a glória de Deus. Oh glória! O escritor, meus irmãos, aos Hebreus, ele fez esta declaração, ele fez esta afirmação. Na vida, meus irmãos, atual, em que nós estamos vivendo abaixo do céu e acima da terra, nós temos o costume de trocar de roupa, às vezes trocar de casa. Claro, devemos fazer isso, mas só que na vida existe muitas coisas. Às vezes nós passamos por situações adversas, situações em que muitas das vezes fazem nós chorar, até mesmo entristecer, porque alguém mudou com a gente, alguém já não é mais o mesmo com você, mas não precisa de ficar triste. Jesus, Ele nunca vai mudar com você, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O escritor aos Hebreus, ele faz esta declaração. Meus irmãos, quando o escritor aos Hebreus, ele faz esta declaração, ele tinha já a plena certeza, a plena confiança que Jesus Cristo, mesmo após a morte, Ele não iria mudar em nenhuma hipótese. Muitas pessoas talvez, aleluia, tinham esta certeza que Jesus Cristo, após a morte, Ele iria mudar, que Jesus Cristo, após a morte, Ele não ia ser o mesmo. Muitas pessoas cogitaram
pensaram entre si que Jesus Cristo não iria ressuscitar, que Jesus Cristo não iria em nenhuma hipótese ressuscitar, mas para a glória do nome de Deus e para a derrota do inferno, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está presente nesta manhã. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está presente nesta manhã. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele está mostrando para nós que Jesus Cristo, na qualidade de Filho de Deus, ele permanece o mesmo. Quando eu digo que Jesus Cristo, na qualidade de Filho de Deus, ele permanece o mesmo, ele é o mesmo santo de ontem. Ele é o mesmo verdadeiro de ontem, ele é o mesmo conselheiro de ontem, ele é o mesmo príncipe de ontem, ele é o mesmo rei de ontem, ele é o mesmo pai da eternidade de ontem. Ele foi, mas ele voltará para buscar a tua igreja na sua santidade. Ele voltará para buscar a tua igreja, e quem crê que ele é o mesmo e ele vai voltar, levanta a mão e aplaude a presença dele. Ele é o mesmo e ele voltará para buscar a sua igreja. O escritor, meus irmãos, aos Hebreus, ele faz esta declaração, que nós devemos continuar acreditando na firmeza do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é um nome que não falha. O nome de Jesus Cristo é um nome que não vai deixar você decepcionado. O nome de Jesus Cristo é um nome que não vai deixar você abaixo. O nome de Jesus Cristo é um nome que está sobre todos os nomes, e vai ser nesse nome que nós seremos abençoados nesta manhã. Vai ser nesse nome que nós sairemos daqui vitorioso nesta manhã. Será nesse nome que nós vamos levar a bandeira da vitória. Ele é o mesmo. Passaram muitos anos, muitos séculos, mas Jesus Cristo, ele permanece o mesmo. Meus irmãos, existe tantas, aleluia, irmão, promessas a serem concretizadas em nossa vida, que muitas das vezes, no momento de luta, no momento de tribulação, nós achamos que esta promessa não será concretizada. Mas quem foi que prometeu a nós? Não foi qualquer pessoa, não foi qualquer rei, não foi qualquer cidadão. Quem prometeu a nós foi Jesus Cristo, e ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Ele cumprirá a promessa na sua vida. Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, eu pude, meus irmãos, encontrar, ver, meditar as promessas lindas registradas na Bíblia Sagrada. E as promessas lindas registradas na Bíblia Sagrada não se compara em nada em que está no mundo. A Bíblia menciona que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Meus irmãos, ao nós deixarmos as nossas obrigações, os nossos,
afazeres, nós escolhemos estar aqui no primeiro dia da semana, escolhemos a melhor parte. Claro que se nós fôssemos olhar para as nossas obrigações, para os nossos afazeres, nós não estaríamos aqui na manhã de hoje, mas nós que estamos aqui, escolhemos a melhor parte, e por você ter escolhido a melhor parte, nós vamos sair daqui com a nossa vitória glorificando, porque escolhemos estar perto de Jesus, escolhemos estar perto da presença dele, escolhemos a melhor parte em estar com ele. E quando, meus irmãos, eu leio a Bíblia, eu vejo que para Marta, ele foi a ressurreição para o seu irmão por nome de Lázaro. Marta, então, ela vai à procura de Cristo, e Cristo o tranquiliza, ela dizendo: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Jesus se revela a ela após operar o milagre na vida de Lázaro. Marta, eu te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. E para você saber mais, Marta, eu sou, ou seja, ele está se identificando o que nós acabamos de ler: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava mostrando para Marta que se ela acreditasse na promessa dele, ele poderia ressuscitar a Marta, mas tinha um porém: ela deveria crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E se você crer também, você vai ver a glória de Deus na sua vida. A glória de Deus será manifesta na sua vida. A glória de Deus será manifesta na nossa vida. Ou seja, ele estava revelando para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava mostrando para ela que não havia limite para ele operar. Senhoras e senhores que aqui estão, não há limite para Deus operar na sua vida. Não há enfermidade, não há decepção, não há frustração, não há capeta nenhum que impede o agir de Deus na sua vida. Ele vai agir, ele vai trabalhar, ele vai te dar a vitória nesta manhã. Oh glória! Para Bartimeu, que estava na beira do caminho, Jesus estava passando ali em Jericó. E quando Jesus estava passando ali em Jericó, estava ali um homem por nome de Bartimeu. Ele estava à beira do caminho. E quando ele ouve o nome de Jesus, ele começa a suplicar, ele começa a gritar dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Meus irmãos, algumas pessoas interrogassem ele para que ele parasse de chamar pelo nome de Jesus. Meus irmãos, a interrogação dessas pessoas, ao se aproximar dele e dizer: para, ele não vai te ouvir. Para, porque você está sujo. Para, porque você está à beira do caminho. Senhoras e senhores que aqui estão, essas pessoas representam hoje na nossa vida a luta
representa hoje em nossa vida as decepções, representa hoje em nossas vidas as frustrações, representa hoje em nossa vida algumas coisas que querem nos afastar de Jesus Cristo, mas graças a Deus, a luta, os demônios, as decepções não impediu você de se aproximar dele. Aqui nós estamos perto dele, aqui nós estamos diante dele, aqui nós estamos na presença dele, aqui nós estamos para adorar a ele. Ei, a Bíblia menciona que Jesus Cristo mandou chamar ele. Olha só, um homem rejeitado, esquecido, mendigando e cego. Jesus mandou chamar ele. Vem. Só que Jesus mandou chamar ele, agora ele está perto de Jesus. Jesus está perto do homem e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça? Eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a sua petição, eu ouvi o seu grito de socorro. O que queres que eu te faça? Irmãos, o coração dele se encheu de fé e certeza ao responder a pergunta de Jesus. Ele disse: eu quero ver. Jesus responde ele: você pode ver, porque a tua fé, ela te salvou. Pode ver, pode ver. Ele foi curado, ele foi curado, ele foi curado. Pode ver, porque a tua fé, ela te salvou. Você parou para poder observar e analisar que você não pode desistir na primeira palavra negativa? Você não pode desistir na primeira frase negativa. A frase em que Bartimeu ouve é: ele não vai te ouvir. A frase que Bartimeu ouve: ele não vai te ouvir. Deixa o mestre seguir a sua missão. Mas ele foi perseverante. O que eu, aleluia, tiro nesse capítulo e versículo de lição é: você não pode desistir em nenhuma circunstância negativa da vida. Levante a sua cabeça, continue olhando para Jesus Cristo, que Ele tem vitória para você, Ele tem bênção para você, Ele tem milagre para você. Se você crê, levanta a mão e aplaude a Ele, porque Ele tem bênção, Ele tem milagre, Ele tem realização, Ele tem o que você necessita. Não desista da presença dele. Eu vejo também um homem em que nas suas decepções, na sua luta, no seu momento crítico, ele tinha uma certeza no seu coração. Jó, meus irmãos, sempre estava ali no seu momento crítico, no seu momento de perda, no seu momento de enfermidade. Alguém chega e traz para Jó uma triste notícia: Jó, aconteceu isso e só sobrou eu para lhe trazer a notícia. Mas Jó, ele tinha uma certeza, Jó, ele tinha uma convicção, que aquele que estava provando ele não o moria. Aquele que estava provando ele, de fato, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Jó, no seu momento de perda, no seu momento de enfermidade, no seu momento de que estava ali, passando por um dos piores momentos da vida, Jó faz uma declaração, e a declaração que ele faz é: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Eu sei que ele vive e ele se levantará. Ou seja, na luta, na lágrima, na decepção, você não pode perder a fé no seu Redentor. Você não pode perder a fé em Jesus Cristo. Você não pode perder a fé nas promessas que Ele tem reservado para você. Você não pode perder a fé naquilo em que Ele o planejou para fazer na sua vida. O diabo quer que você o desista. O diabo quer que você abaixe a cabeça. O diabo quer que você se afaste da promessa de Deus. O diabo quer que você perca a fé. Mas Jesus está aqui e Ele vai concretizar o que Ele te prometeu. Ele vai concretizar o que Ele te prometeu. Se você crê que Ele já está concretizando, levanta a mão e aplaude a presença dEle. Só se você crê, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Ei, você se lembra de Pedro? Pedro pescou a noite toda. Irmão, você já parou para poder analisar quando você sai de casa com um objetivo e tudo dá errado? Você sai de casa com um objetivo e tudo dá errado, certo? Aí você começa a voltar para a sua casa com uma certa decepção. Você volta para a sua casa com uma decepção. Foi assim que aconteceu na vida de Pedro. Só que Pedro não voltou para casa o decepcionado, não. Tinha tudo para ele voltar decepcionado. Ele pescou a noite toda. Imagina você enfrentar o frio, enfrentar a escuridão do mar, enfrentar tudo. Só que Pedro saiu de casa com um objetivo. O objetivo de Pedro era voltar para casa com peixe. Não era voltar para casa com a rede embaixo do braço, triste, arrasado e decepcionado. Esta não era a missão de Pedro. Pedro saiu de casa com uma missão de voltar com peixes. Só que ele pescou a noite inteira, a noite toda pescando, lança rede, volta rede e nada de peixe. Acredito eu que o braço de Pedro estava cansado de tanto lançar a rede e não vir nada. Nada, absolutamente nada. Nem um tipo de peixe. Pedro está ali perto do mar, enrolando a rede. Triste. Ninguém gosta de voltar para casa com um sentimento de perda. Saiu de casa com um objetivo, você gosta de voltar com aquele objetivo concretizado, mesmo que não foi 100%, mas você quer voltar para a sua casa com o seu objetivo concretizado. Irmãos, imagino eu, Pedro, enrolando a rede, triste, amargurado, decepcionado. Pesquei a noite toda e não peguei nada, absolutamente nada. Jesus chega. Irmãos, eu amo Jesus, porque quando Ele chega para resolver e dar a vitória àqueles que necessitam.
Aleluia. Você pode glorificar, porque Ele está aqui para resolver e te dar a sua vitória. Olha só, você percebeu que no texto ele é muito objetivo com Pedro. Pedro, lança a rede. Pedro olhou e disse assim: ah, Senhor, eu pesquei a noite toda, eu tenho experiência, eu sou pescador, eu já lancei. Aleluia. E talvez a resposta de Pedro para Jesus foi: eu estou cansado, já estou com o braço doendo de tanto lançar, enfim, eu estou com sono. Jesus falou: Pedro, lança a rede. Lança a rede, Pedro. Ou seja, a convicção de Pedro, a missão de Pedro, a visão de Pedro, ele havia lançado a rede e não tinha pegado nada. Mas Pedro olha e diz assim: sobre a sua palavra eu vou lançar rede. Eu vou lançar rede. Ô Pedro, lança a rede, Pedro. Tá bom, Senhor. Acredito eu que Pedro está ali desenrolando a sua rede, aumentando a sua convicção, aumentando a sua certeza sobre a palavra do mestre. E sobre a palavra do mestre ele lançou a rede, e diz a Bíblia que a rede veio com tanto peixe que ele precisou de ajuda. Você vai sair daqui com tanta bênção e o nome de Jesus será glorificado. Você vai sair daqui com tanta bênção, com tanto milagre, com tanta cura, que o nome de Jesus será glorificado. O propósito que você saiu de casa foi vir aqui para ser abençoado. Ninguém saiu de casa para vir aqui para um passatempo. Ninguém saiu de casa para vir aqui para um passeio. Não. Nós estamos aqui com um objetivo. E sobre a palavra de Jesus aqui, todos nós seremos abençoados nesta manhã. Pode ter certeza, você será nesta manhã abençoado. Se você crê, levanta a mão e aplaude ao nome de Jesus. Sobre a palavra dele, é sobre a palavra dele que está sendo pregada que nós seremos abençoados. Outro homem que estava sem saída: elevo os meus olhos para os montes. Aí ele faz a pergunta: de onde me virá o socorro? Ele olha e ele começa a refletir: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Da onde vem? Do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, ele faz a pergunta e ele mesmo responde: o meu socorro, ele vem, olhe bem, do Senhor que fez o céu e a terra. Meus irmãos, tudo que está abaixo dos céus e acima da terra, fica tranquilo, está na mão de Deus, está na mão dele. Fica tranquilo, está na mão de Deus. E se está na mão de Deus, pode ter certeza, você vai levantar a bandeira da vitória. Note bem, Daniel, onde é que ele estava? Na cova dos leões. Os leões tocaram em Daniel? Tocaram ou não? Não tocaram. Agora, por que os leões famintos não tocaram em Daniel? Por quê? Por quê? Porque Daniel, ele tinha um propósito com Deus. É claro, estava em oração, Deus abençoe. Estava em
propósito, e não tem oração sem propósito. A oração tem que ter um propósito. Deixa eu dizer algo de Deus para você aqui nesta manhã. O seu propósito com Deus nesta manhã jogará por terra toda força maligna, toda força das trevas contra a sua vida e a sua família nesta manhã. O seu propósito jogará por terra toda força maligna. Aleluia. Então, irmãos, não desista, não pare, não olhe para trás, você tem que olhar para frente. Olhe para frente, porque se você olhar para trás, você não vai ver nada, mas se você olhar para frente, você vai estar olhando na direção certa, no rumo certo, porque na sua frente vai Ele, Jesus de Nazaré. Vai Ele, Jesus de Nazaré. Se você crê, pode bater palma e glorificar ao nome dEle. Se você crê, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Então, irmãos, não há nada que Deus não possa realizar. Irmãos, eu ouvi um testemunho aqui, um senhor contando um testemunho, e o título daquele testemunho foi: eu fui tocado por Jesus. Aquele homem estava no hospital. Os médicos haviam dito para ele assim: olha, nós estamos vendo que você não tem condição. Nós fizemos uma vaquinha aqui para o seu velório. Irmãos, você já imaginou você ouvir um trem desse? Não, você já imaginou você no hospital ouvir um trem desse? Nós já se reunimos já. Cada médico vai dar aqui um valor para nós. Irmãos, eu acho que, meu Deus, para nós enterrar você, para nós fazer o seu velório. Ele ouviu aquilo, ele disse: meu Deus, então eu já estou morto então. Já estou morto. Irmãos, alguém se reunindo para fazer o seu velório. Não, você tem noção disso? Alguém chega para você, você está no hospital tentando se recuperar. E alguém chega: nós já fizemos seu velório já, nós já enterramos já, porque nós estamos vendo que você não tem nenhum tipo de condição. Só que ele fez um propósito com Deus. Ele fez um propósito com Deus. Ele disse: Deus, eu sei que os médicos já se reuniram para fazer o meu sepultamento. Eu sei que o médico já se reuniu para fazer o meu velório. Mas se o Senhor me tirar desta situação, eu vou na igreja Deus e Amor dar o meu testemunho que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor tira o homem da sepultura. E aquele homem veio, contou o testemunho, e o nome de Jesus foi glorificado. Irmãos, toda vez que você ouvir, sabe, uma palavra negativa, não dá ouvido não. Toda vez que você ouvir, pode ser de alguém da sua família, ouviu a palavra negativa, não dá ouvido não. Por quê, pastor? Porque a última palavra vem de Deus.
Levanta a mão e começa a aplaudir, que a última palavra ela vem de Deus. Deus está determinando vitória para pessoas aqui. A última palavra ela vem de Deus. E se você crê que a última palavra vem dele, levanta a mão e aplaude a presença do Senhor. A última palavra ela vem de Deus. Então, pastor, eu tenho um objetivo no meu coração. Tanta gente já falou que não tem jeito. Deus falou que não tem jeito? Não. Pastor, meu filho está nas drogas. Alguém disse que é morte ou até mesmo cadeia. Isso, Deus falou que é morte ou cadeia? Não. Deus quer libertar. Deus quer fazer uma grande obra. Deus quer honrar você. Deus quer enxugar as lágrimas do seu rosto. Deus quer que você levante a sua cabeça, porque 2023 será na minha vida, na sua vida, na nossa vida, o ano da multiplicação. O ano da multiplicação, da bênção, o ano da vitória, o ano do milagre. Será na nossa vida o ano da mudança. Quem crê que será o ano da mudança, levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto. Quem crê que será o ano da mudança na sua vida, na sua casa e na sua família, levanta a mão e pode aplaudir, que eu já vejo a mudança. Eu já vejo a mudança. Eu já vejo a mudança de Deus na sua vida. Deus mudará a sua vida. Oh glória! Fique em pé que eu quero orar. Eu quero orar por esta mudança de Deus na sua vida. Eu quero orar por essa mudança de Deus na sua vida. Quem quer que Deus muda o seu cativeiro, diga glória a Deus. Quem quer que Deus muda o seu cativeiro, diga eu creio que Ele mudará o meu cativeiro.